Zé Newton, nossas autoridades maçônicas no Oriente, meus irmãos. Começa? Gravando uma família maçônica. Alô, todos meus irmãos maçons, muito obrigado de todas as potências, de todas as oficinas. Nossos ideais são os mesmos e agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. Juntos, irmãos, tríplice fraternal, abraço, muito obrigado pela confiança, que o Gadu nos proteja sempre. É isso aí, Major! Agora vamos unir estas duas partes, o passado e o presente. Finalmente, nós da Illuminati controlaremos o tempo e cumpriremos nossa promessa sagrada a nossos ancestrais.
Freemasonry will become embedded in the American culture, and the eye will appear on the banknote side. Oh, this is a maquette. The real thing is bigger. I call her Liberty Enlightening World. America will produce a great many great Americans from many different walks of life and many different fields, and many will be Masons. Sportsmen, actors, writers, soldiers, filmmakers, businessmen, inventors, astronauts. E se a gente for falar da maçonaria aqui no Brasil, o que a gente tem de história? Como é que ela começou, digamos assim? Olha, a maçonaria no Brasil ela passou por um período muito fértil ali no século XIX, principalmente com a chegada de Dom Pedro I, com a instalação do comecinho ali da transição do domínio português para a República no Brasil. E ela teve muito forte, principalmente na atuação política, na Primeira República. Todos os presidentes do Brasil, todos, sem exceção, foram maçons. Eu queria que você explicasse um pouco esses três conceitos. Assim, o achado de pesquisa que a gente fez ali na tese foi justamente tentar entender o quê? Tentar entender a maçonaria como um campo social específico. Ela é um campo que tem as suas regras, que as pessoas precisam ocupar certas posições estratégicas para conseguir ascender ao poder. É um campo que tem os seus jogadores que sabem jogar de uma maneira muito específica. Quer dizer, não é o mesmo campo da política, não é o mesmo campo social, mas é um campo que acaba tocando por tabela na política, na sociedade, na economia, no poderio militar. Então ela é um campo que está ali meio que perpassando por todos os campos, mas ela está conversando com eles, está integrando e fazendo parte deles também ao mesmo tempo. Estrutura toda a história desse clube de serviço, né, que vai ser pautado aí por milhares de anos justamente nessa relação de confiança, né? Lógico, além de uma relação normal que a gente encontra na sociedade entre as pessoas, na maçonaria você também tem a proteção da organização. É até interessante falar isso, de que parece que a maçonaria é um grupo só, parece que ele é único, total, indivisível, e parece que é um conjunto organizado está disposto a fazer alguma coisa. Mas o que mais tem, e isso está bem claro na tese, ao longo da história é disputa interna. Os maçons brigam muito entre eles mesmos. É engraçado isso, né? Interessante que quem olha de fora acha que a maçonaria ela é forte, ela é coesa, ela é unida, e não. O que mais eu descrevi na tese, e principalmente falando da maçonaria no Brasil e no Paraná, foi justamente as disputas internas. Fez loja do Paraná. E aí, em 1973, teve outra disputa eleitoral, porque alguns líderes também não concordaram com o resultado, fraudaram urnas e tudo mais. Parece que isso não acontece na maçonaria, mas acontece. Outros que não participaram da política propriamente dita acabam fazendo política maçônica. Então, quer dizer, se ele não está fora da instituição, internamente ele está fazendo política de qualquer forma. A maioria são os advogados, né? Essa questão de advogado e dos militares que aparecem muito. Essa tradição bacharelesca dos maçons, que é uma tradição nacional, também se repete dentro da maçonaria, que é digamos, um microcosmo aí da sociedade. Eles sempre são procurados, conforme eu comentei. Volta e meia a gente vê uma matéria na internet, no site de prefeitura, de candidatos, tentando sempre se aproximar da maçonaria, porque ainda existe esse mito de que a maçonaria fez, ou mito ou verdade, isso aí, quem está assistindo que julgue que ela fez toda a proclamação da República no Brasil, que ela influencia até hoje na política, essa espécie de teoria da conspiração que ela faz tudo e que tudo ela manda e que tudo ela faz acontecer. Então, de fato, a gente pode enxergar que é um espaço de protagonismo, sim. Ao passo que ela está conversando com os políticos, não é uma instituição importante que todos os políticos buscam na época da eleição, seja para fazer uma campanha para o governo do Estado, seja para um debate na prefeitura municipal. Ela é uma instituição que, por mais que ela não discuta política partidária, ela está participando do jogo da política. É uma instituição econômica, porque ali normalmente estão os grandes empresários, os grandes médicos, os grandes advogados de cada localidade. Cada loja tem uma elite social específica.
E ela é uma instituição que precisa ter um hábitos específico para você poder ingressar. Isso O maior segredo da maçonaria é que ela não tem segredo. Não, a maçonaria ela não é uma sociedade que possa ser chamada de secreta. Ela é uma sociedade que pode ser chamada de discreta. O primeiro grão-mestre foi José Bonifácio, que era ministro do imperador. Rui Barbosa, Marechal Deodoro da Fonseca. Pelo mundo você vai ter Churchill, Thomas Jefferson, Lincoln, Abraham Lincoln, Wolfgang Amadeus Mozart e outros tantos. Na música popular brasileira, aí você vai de Pixinguinha, Marlon Martini Babo. Não falemos em Michel Temer, né? Que senão o vice-presidente pode ficar até aborrecido com relação a isso. Meu Deus do céu. Michel Temer é satanista? Rapaz, às vezes quando eu fico com vergonha, como é que no meio do povo de Deus nós não temos discernimento espiritual para ver e para perceber as coisas e vem umas conversas sem pé e sem cabeça? Espalhou na eleição passada essa história de que Michel Temer é satanista. Satanista coisa nenhuma. Satanista coisa nenhuma. Satanista coisa nenhuma. Satanista coisa nenhuma. É só ver toda a ação política dele em São Paulo com os evangélicos, com pastores, com a igreja evangélica. Isso é conversa fiada, gente. Isso é conversa para boi dormir. Vamos deixar de bobagem, vamos deixar de besteira. O primeiro grão-mestre foi José Bonifácio, que era ministro do imperador. Rui Barbosa, Marechal Deodoro da Fonseca. Pelo mundo você vai ter Churchill, Thomas Jefferson, Lincoln, Abraham Lincoln, Wolfgang Amadeus Mozart e outros tantos. Na música popular brasileira, aí você vai de Pixinguinha, Marlon Martini Babo. Não falemos em Michel Temer, né? Que senão o vice-presidente pode ficar até aborrecido com relação a isso. Quero lançar uma palavra de otimismo a todos os nossos irmãos. Quem faz parte de uma maçonaria é um associado, é um irmão, é um... Como chama? Maçom. É um maçom. O irmão. O que é a maçonaria? É uma religião? É uma igreja? A maçonaria ela é uma entidade milenar, né? Tem mais de 10 mil anos. De 10 mil anos? Nós não conseguimos descobrir onde foi que nasceu, existem várias teorias do nascimento da maçonaria. Ela é uma entidade que congrega homens. Nós dizemos que são homens livres e de bons costumes para fazer o bem. Já viu a estrela como é que é? Estrela de 5 pontas? Se você colocar ela com a ponta para cima, ela vira uma estrela. Mas se você botar para a cabeça baixo, ela vira a figura de um bode. Átrio? Que é uma sala de entrada no templo. Aqui nós deixamos de lado todos os nossos afazeres, preocupações e pensamentos profanos para nos dedicarmos unicamente a estabelecer uma relação harmoniosa com o grande arquiteto do universo, que é Deus. Grande arquiteto do universo, absolutíssimo, posso entrar na tua presença? Se posso, passe um vento por aqui. Aqui embaixo um pentagrama, acima o sol. Nós e na entrada do aqui templo? Na entrada do templo o esquadro compasso, que foi o instrumento utilizado pelo grande arquiteto para fazer todo o universo. O G é geômetra, que quer também uma designação de Deus, né? E a pirâmide? A pirâmide, ela representa uma simbologia de muitos anos maçônica, onde se utilizavam, inclusive, as pirâmides para fazer as iniciações maçônicas. Até os dias de hoje, a maçonaria ainda parece envolta num certo manto de mistério, como se essa simbologia evocasse algum tipo de energia negativa, algum tipo de pacto com alguma entidade. Isso tudo acontece por quê? A maçonaria é realmente uma irmandade, vamos dizer assim, hermética, fechada, misteriosa?
ela era muito secreta na antiguidade, muito secreta. E por quê? Porque trabalhavam-se em cima de simbologias que não poderíamos mostrar para a população a simbologia. A maçonaria atual, ela é discreta, né? Nós não podemos fazer as coisas abertamente. Usamos a simbologia bíblica que diz que a mão esquerda não veja o que a direita está fazendo. Então, essa discreção hoje em dia fez com que nós abríssemos a porta para a sociedade para ver que aqui dentro nós não escondemos nada. Então, ultimamente, são várias entidades maçônicas do mundo todo que têm aberto as suas portas. Aquela história dos 3 pontinhos na assinatura do maçom, isso é mito ou é real? Não, aquilo todo maçom, ele não é obrigado a colocar os 3 pontinhos. São 3 palavras que formam os 3 pontinhos, mas ele não é obrigado a usar, né? Tem maçons que não usam justamente para não se identificar. Grão-mestre, a gente tem aqui degraus. Aqui nós chamamos essa parte aqui de cima de Oriente, onde fica o delta sagrado, que representa a figura do grande arquiteto do universo, Deus. Aquele símbolo ali é um símbolo hebraico que representa Deus naquele triângulozinho, né? A maçonaria crê na reencarnação do espírito? A gente acredita em vida após a morte. Nós, quando entramos na maçonaria, respondemos um questionário. E a pergunta que é feita é assim: você crê em vida após a morte? Se a pessoa disser não, ele não entra na maçonaria. Agora, não existe nada sobre reencarnação. Isso é uma questão mais do lado do espiritismo. Quem faz parte de uma maçonaria é um associado, é um irmão, é um... Como chama? Maçom. É um maçom. O irmão. Homens e mulheres? Não. Somente homens? Somente homens. Por que não mulheres? Entidades paramaçônicas. Existem várias questões de ordens, digamos assim, de ordens filosóficas, né, espirituais, que são coisas que a gente precisa conversar assim, durante umas 3 ou 4 horas para lhe explicar. Mas não é preconceito, né? Não é porque acham que mulher não tem a capacidade, né? Há algumas pessoas que o maçom precisa entrar na maçonaria para se lapidar, para ser uma pessoa correta, honesta, justa e íntegra, né? E pura. Dizem que a mulher não precisa fazer da maçonaria porque a mulher já nasce pura, já nasce íntegra, nasce com toda a criação que ninguém tem. Então, ela já é por si só espiritualizada. Eu gostei dessa explicação. Quantos maçons existem no Pará e quantas lojas maçônicas? Estamos aproximando a 2.500 maçons, a mais de 40 municípios, e estamos distribuídos em 70 lojas maçônicas. Que Deus é chamado de grande arquiteto do universo? Isso aí é porque todas as religiões têm um Deus, mas o católico chama Deus de Deus, os outros chamam Alá, outros chamam Deus. Então, para evitar qualquer tipo de conflito, nós resolvemos, a maçonaria universal resolveu designar de grande arquiteto do universo, para não ferir nenhuma religião. O que é a maçonaria? É uma religião? É uma igreja? A maçonaria ela é uma entidade milenar, né? Tem mais de 10 mil anos. De 10 mil anos? Nós não conseguimos descobrir onde foi que nasceu, existem várias teorias do nascimento da maçonaria. Ela é uma entidade que congrega homens. Nós dizemos que são homens livres e de bons costumes para fazer o bem. Aqui a gente está numa espécie de antessala, vamos dizer assim, do templo? Átrio. Átrio. Que é uma antessala de entrada no templo. Aqui nós deixamos de lado todos os nossos afazeres, preocupações e pensamentos profanos para nos dedicarmos exclusivamente a estabelecer uma relação harmoniosa com o grande arquiteto do universo, que é Deus. Aqui embaixo um pentagrama, acima o sol. Você já viu a estrela como é que é? Estrela de 5 pontas? Se você colocar ela com a ponta para cima, ela vira uma estrela de Deus. Mas se você botar para a cabeça baixo, ela vira a figura de um bode. Agora vamos falar
de um dos melhores contadores de história do mundo, que resolveu dedicar o seu novo livro a uma sociedade secreta rodeada de mistérios. O repórter Jorge Pontual conversou com o escritor Dan Brown para entender como a maçonaria, que para muitos tem ligação até com o satanismo, atraiu uma lista tão grande de líderes históricos, inclusive aqui no Brasil. O mistério da maçonaria é o principal ingrediente do novo sucesso do escritor Dan Brown, O Símbolo Perdido. O autor do mega sucesso O Código da Vinci contou ao Fantástico que no livro anterior ele pergunta o que aconteceria se Jesus não fosse divino, mas apenas um profeta. No novo romance, a questão é se o ser humano teria poderes divinos, uma ideia que, segundo ele, vem da maçonaria. Toda a trama, cheia de peripécias, perseguições e surpresas, se passa num domingo à noite em Washington, a capital americana, uma cidade cheia de símbolos da maçonaria. Alguns são bem evidentes, como o obelisco, símbolo da divindade, encimado por uma pirâmide que representa a evolução do ser humano. A influência dos maçons se refletiu na criação da Biblioteca do Congresso Americano, hoje a maior do mundo. Um dos momentos mais emocionantes do livro é quando os heróis entram aqui no salão de leitura da Biblioteca do Congresso Americano, descrito como o salão mais bonito do mundo. Eles estão fugindo de uma equipe da SWAT e se escondem entrando por esta porta. A República Americana foi criada por um grupo de maçons, entre eles Benjamin Franklin, John Adams e o primeiro presidente George Washington. Nós fomos a um dos templos da maçonaria na cidade, onde os murais mostram o fundador da nação com o avental de pedreiro dos maçons, lançando a pedra fundamental do Capitólio, o prédio do Congresso Americano. Dan Brown lembra que o símbolo mais sagrado da nação, que está nas notas de dólar, é a pirâmide da maçonaria, encimada por um olho, que simboliza a sabedoria. Segundo o escritor, a pirâmide incompleta, sem o vértice, é um símbolo de que o ser humano e o país nunca estão prontos, sempre podem se aperfeiçoar. Dan Brown destaca que, ao contrário do que muitos acreditam, os Estados Unidos não foram fundados como uma nação cristã. Os fundadores eram maçons que seguiam o deísmo, uma religião universal, que usa os símbolos de todas as crenças e acredita que todos os homens nascem iguais, com o direito à liberdade de culto. Sobre o altar do templo maçom estão os livros das principais religiões. Não só a Bíblia cristã, como a Torá dos judeus, o Corão dos muçulmanos e as escrituras de outras tradições. O salão deste templo, na capital americana, é o cenário da cena final do livro de Dan Brown e certamente será recriado com muito mais colorido quando o filme for feito. O templo é exatamente como Dan Brown descreve. Ali no fundo, o trono, onde se senta o grande comandante soberano da ordem. Aqui, o altar, em torno do qual se realizam os rituais secretos. Mas os maçons negam que o iniciado tenha que tomar sangue de uma caveira, como Dan Brown conta no livro. Segundo eles, isso é só imaginação do autor. O escritor diz que, na verdade, os maçons usam vinho em vez de sangue, mas insiste que a caveira é usada no ritual da quinta libação, descrito num livro por um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, John Adams. O templo é a sede do rito escocês da maçonaria, uma corrente fundada nos Estados Unidos, a qual pertenceram 15 presidentes americanos. O último foi Gerald Ford, nos anos 70. Os líderes são mestres no grau máximo, 33. Segundo Dan Brown, esse é um número místico, a idade de Cristo ao ser crucificado e o número de vértebras da nossa coluna vertebral. Muitos, em especial os fundamentalistas cristãos, atacam a maçonaria como um culto satânico. Mas Dan Brown insiste que os símbolos e rituais da maçonaria não são sinistros nem malignos, pelo contrário. Significam tolerância religiosa e espiritualidade universal. Para Dan Brown, o importante é que as pessoas procurem entender os símbolos e as crenças dos outros e tenham menos preconceitos.
São séculos de influência na história do país. Anos de mistério em torno de uma instituição feita para poucos, a maçonaria. O Jornal do SBT mostra agora quais são os símbolos secretos da chamada loja e qual é a função dos maçons. A reportagem é de Léo Santana. A antiga construção no centro do Rio de Janeiro impressiona pelos detalhes. Logo na entrada do Palácio Maçônico, o mais antigo do Brasil. Imagens que representam a fé, a esperança e a caridade. Além de dezenas de outros símbolos que estes jovens aprendizes procuram entender. O intuito real é isso, é buscar o conhecimento, é buscar melhorar. O único caminho para eles foi se converter à maçonaria, uma sociedade criada há quase 300 anos na Inglaterra, que só aceita novos integrantes indicados por quem já frequenta uma das chamadas lojas. Ambientes como este, que lembram uma igreja, sempre com estrelas no teto, altar e uma bíblia. Mas é um espaço aberto a todas as religiões. Elias é católico e Luís judeu. Ponto em comum, os dois acreditam na existência de Deus. O espiritismo, o candomblecismo, qualquer religião aqui nós aceitamos de bom grado. A gente tem de tudo que é religião, mas tem que acreditar num Supremo que é Deus. As roupas se repetem, ternos pretos. As reuniões são fechadas. Não é permitida a presença de estranhos nem de mulheres. Eles dizem que influenciaram a princesa Isabel a assinar a abolição da escravatura com esta pena de ouro, a Dom Pedro I a declarar a independência e que Marechal Deodoro teria feito a primeira reunião da República nesta mesa. Essa sociedade secreta se confunde com a história brasileira, mas perdeu força política a partir da década de 30. Mesmo assim, hoje existem mais de 300 mil maçons no país, e eles garantem que ainda têm poder para decidir o futuro da nação. É o que diz o grão-mestre do templo. No ano passado, ele assumiu o cargo que já foi ocupado pelo primeiro imperador do país. Eduardo revela que tem como colegas até senadores. Quando um irmão que tem o poder de decisão toma uma decisão, ele é influenciado, na verdade, por uma decisão de toda a sociedade. Este historiador tem outra interpretação para os mistérios da maçonaria. Tudo desvendado neste livro. Ela não é mais, na verdade nunca foi, uma entidade superpoderosa com poderes secretos que decide os destinos da humanidade. Isso é uma lenda criada pelos inimigos da maçonaria e incorporada pelos próprios maçons como maneira de se supervalorizarem. Lendas ou não, vão permanecer guardadas as 7 chaves. A ordem ela não pode abrir o seu conhecimento, senão ela deixaria de ser uma ordem iniciática, ela passaria a ser uma ordem comum. Foi recebido pelos sereníssimos grãos-mestres das potências maçônicas GOSP, GOP e GLESP, que formam o Grupo Estadual de Ação Política, GEAP. O senador, após algumas formalidades, proferiu palestra no Templo Nobre do Palácio Maçônico, mostrando sua visão política sobre a atual situação brasileira e também apresentou seu plano de governo aos maçons e à sociedade, comprometendo-se com as prioridades sociais imediatas. Anseio pela colaboração da maçonaria brasileira, que sempre esteve presente nas grandes mudanças históricas do nosso país. Todos os maçons do Brasil, eu queria aqui expressar, em nome de todos os paulistanos, os mais sinceros votos de um Feliz Natal no 2009, pleno de realizações de saúde. A lançar uma palavra de otimismo a todos os nossos irmãos. A palavra de confiança. É com muita alegria que quero trazer um abraço muito fraterno, muito amigo a todos vocês e destacar a importância da maçonaria no mundo, que sempre esteve presente na defesa da democracia, na defesa da liberdade, da igualdade, da fraternidade, presente na queda do absolutismo inglês, presente nos ideais da Revolução Francesa, presente aqui no Brasil, na luta pela abolição da escravatura, pela república no nosso país, pela proclamação da república, pelos valores éticos, pelos valores morais que devem nortear a existência humana. Por isso fico muito feliz de trazer um abraço aqui muito fraterno
dizer que somos parceiros desses sonhos, desses ideais e desse trabalho. Muito obrigado a todos vocês pela grande colaboração, pela grande participação na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, com valores éticos que devem nortear toda a vida humana. Eu saúdo mais uma vez a família maçônica brasileira pelo papel que vem desempenhando ao longo da nossa história. Não faltaram momentos em que foi fundamental a ação da maçonaria. Tem sido assim no decorrer de toda a nossa história, na República, na consolidação das instituições brasileiras. E eu creio que hoje em dia nós podemos dizer que nós estamos realmente vivendo uma situação onde a democracia já está com os seus andaimes preparados. Nós temos que buscar uma nação justa e perfeita. As permanent master of this, I now call on my deputy masters. Most worshipful Grand Master, on behalf of the Brethren of Royal Somerset House, Most worshipful Grand Master, our ceremonies and forever remind us of our incomparable heritage and the birth of organised Freemasonry, stressing the deep and sincere loyalty and affection felt by the Brethren of the mighty Grand for their Grand Master. Que o pessoal fala muito. Essa figura do bode, ela é bíblica. Eram os judeus que faziam suas confissões ao bode. Porque o bode, ele mantinha o quê? Sigilo pleno. Você já viu a estrela como é que é? Estrela de 5 pontos? Se você colocar ela com a ponta para cima, ela vira uma estrela de Deus. Mas se você botar para a cabeça baixo, ela vira a figura de um bode.
You are safe. Help is on the way. Your prosperity is the core objective of our universal design. The path for humanity has spanned throughout ages to ensure the survival and prosperity of the human species. War is a liar who claims there isn't enough land, isn't enough wealth, isn't enough food for all people, in all places to live in abundance. A different age is upon us. Fear not for the bursting sounds that echo across your red horizons. Prepare your life for the light that grows steadily brighter in the distance. As the dawn comes to rid your battlefields of darkness, the age of Illuminatium will begin. Fear nothing. We are always watching out for you. To find out more about our organization and your part in the universal design, visit Illuminati.am. Já foi como vocês. Lutou de modo apático como vocês. Porque cada necromonger que vive hoje é um convertido. Não haverá conversões! Todos nós começamos como algo diferente. Foi difícil para mim aceitar isso quando ouvi essas palavras pela primeira vez. Mas eu mudei. Eu deixei que afastassem a minha dor. Você traiu a sua fé. Assim como vocês vão mudar quando perceberem que o subverso só pode ser alcançado por aqueles que abraçarem a fé dos Necromongers. Para aqueles de vocês que neste exato momento caírem de joelhos pedindo para ser purificados. Não rejeitaremos a nossa fé. Ninguém aqui jamais fará o que pede. Isso é inconcebível! Este é o mundo de vários povos, várias religiões. E nós não podemos, e nós não seremos convertidos. Então pegarei sua alma. Juntem-se a ele. Ou juntem-se a mim.